Fala galera! Como diria Carlos Augusto Menegoso, que mais uma vez ausente, porque agora ele dá plantão, voltou a trabalhar, né? Estou eu aqui, Diego Adão, eu, com meu grande amigo Adriano Flug, para mais um episódio do Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral, o seu, o meu, o nosso, o único exclusivo e top das paradas, congresso semanal de cirurgia. Como é que você tá, Flugão? Isso mesmo. Eu sempre venho cansado, mas vocês começam sempre tão animados que eu já dou uma acordada. Não, o Flug tava bocejando antes da play aqui, tá dando umas bocejadas. É, cansado, Flugão? Não, cara, eu tô aquele lema lá do Game of Thrones, que não fala assim, a morte, né? Falando, hoje não, hoje não. Not today, Not not today. Eu today. tô assim, cara, mais um dia, mais um dia. É, como é que é o nome do... É o espadachim que treina a área. Ele é É, o... Acho que é o espadachim de Westeros, né? isso, bravos, bravos. Bravos, bravos. É, ele é meio que um swashbuckler, né? Que é o capa-espada. É muito legal. Isso mesmo. Você curte Game of Thrones, não? Ah, eu assisti, cara, achava muito, muito legal, cara. Até É, aquelas spin-offs foram muito boas também. Vai ter mais umas em lançamento. Eu acho que ano que vem tem mais uma spin-off. é. Eu gosto médio, assim. Gosto pela temática, mas um... A questão da politicagem não é muito meu forte, não. Mas é legal. Boa. Boa demais. Então, Carlito, um abraço onde você estiver, quando você nos ouvir. Mas eu tô aqui com o Flug e de novidades. Esta semana foi boa, hein, Flugão? De novidades rolaram, hein? Então, Sim, os novos integrantes, né? é. Então dá as boas-vindas. Fala aí, Flugão. Dê boas-vindas oficiais a quem entrou na CDB. Cara, é muito legal. A gente fez algo rápido, pequeno, né, porque a ideia é não espaçar tanto as turmas. E um objetivo de 4 por ano, para quem não conseguiu entrar, não ficar muito tempo esperando. E acabou rapidinho, né? Em É, poucos graças a minutos. Deus. Foi muito legal. E realmente a CDB cresceu muito, já tem muitas aulas lá. Bom, não vou ficar falando de novo, porque não vai ficar chato, mas tá sensacional. Eu sou suspeito para falar, mas porque mudou minha vida e meu modo de pensar e trabalhar mais perto da verdade. Eu gosto de falar isso e acho que se eu fosse resumir a CDB em uma frase, me tornar mais seguro e nunca mais sozinho. Boa. Boa. E aí, acho que é isso mesmo, né? É uma forma em grupo de você tomar melhores decisões, né? Sim. Foi muito Traz massa. Tivemos segurança. então. Sexta-feira passada, né? Se você estiver ouvindo hoje no lançamento, foi na semana passada, entrou as novas turmas. E hoje, eu e o Flugão acabamos de sair da aula teórica quinzenal da CDB, que os novos membros já puderam participar, que foi com o professor Dr. Marcos Loreto, que é o diretor técnico da Umint, e ele deu uma aula, cara, eu saí angustiado da aula, Flug. É, Angustiado. apavorante, né? É porque o universo da saúde suplementar, o universo do mercado médico em geral é muito pouco ensinado nas universidades, né? Eu acho que Sim. quase nenhuma universidade tem uma disciplina organizada de mercado médico, mercado profissional. Uma ou outra tem geralmente como optativo, mas eu acho que não está na matriz curricular dos cursos, né? E é um mundo de cara, que a gente não domina, e aí quando você vai aprendendo na tentativa e erro, com um colega te ensinando, comete um monte de falhas, e ele mostrou tanta coisa complexa que você fica, mesmo a gente que já está aí no mercado há uns 10 anos, 15 anos, fica angustiado. Cara, essa questão da tributação nova me pegou, Flugão. Quer comentar aí para quem... Nossa, ele falou sobre várias coisas, sobre o processo de você receber dinheiro na medicina. Ele fez uma comparação muito útil, pois nós temos um sistema de atender, então, anamnese, exame físico, exames complementares, uma hipótese diagnóstica, conduta. E no atendimento do médico também é. Então, você vai ter que fazer o agendamento, como você vai fazer a organização do faturamento, você envia a nota fiscal, depois você recebe, depois tem uma glose, depois tem um prazo de recurso de glose e por aí vai. Ele esmiuça todo esse processo de como você cobra, seja CLT mais fácil, né? Mas as PJ, seja por repasses de cirurgias, de consultas, tem que ter muita organização. A maior parte dos médicos não tem, acaba perdendo muito dinheiro. E ele falou uma frase muito legal, né? Por vezes o sistema ganha com essa desorganização. Quem é desorganizado acaba perdendo, né? E Sim. uma. Eu tenho um viés de conflito, então já faço um disclosure, que eu trabalho muito com essa coisa de tributação. Mas, de todo modo, eu acho pertinente falar, pois ano que vem a lei de dividendos passou.
É inacreditável, Diego. Eu nunca pude imaginar que essa lei pudesse passar. Porque quando veio a Câmara dos Deputados, eles tentaram descascar um pouco. Eu falei, não, não vai passar pelos senadores, nem ferrando, né? Porque eu gosto, porque os advogados trabalham junto com a gente, porque eles têm mais ou menos o mesmo enquadramento, né? Então, Aham. se ferra para eles, ferra para a gente. Advogado nunca gosta de se ferrar, né? O médico está É. acostumado. Mas passou. Isso quer dizer o quê? Que ano que vem, já em janeiro, então, em alguns dias, se você faturar dividendos acima de 50 mil ao todo, não é só uma empresa, como a gente já imaginava. Somando todas as suas empresas, de todos os lugares, se ultrapassar 50 mil e um, você é tributado no bruto, cara. Isso é inacreditável, eu nunca vi isso, tributar no bruto. 10, até 10%. Tem uma tributação progressiva em termos de alíquota. Mas, por exemplo, vamos supor que você recebe 60 mil reais de dividendos, 60 mil. Então, 10% aí, quase, 6 mil reais, te tira no próprio mês vigente. Pá, tira a sua liquidez. Então, no próximo mês você vai ter que tirar 6 mil. É do bruto. É do bruto. Não é o que passou de 50 mil. É tudo. Mesmo que você não tenha uma empresa só que fature 20 mil, outra 30 mil que não passe, se a soma delas passar, no final do ano você vai ser tributado. É, é inacreditável. O problema é que essa tributação é extra. Você vai tributar tudo que você já tributava antes. Então, lá no presumido, você tem uns 13,33% aqui na capital de São Paulo com ISS de 2%. As outras capitais outras cidades são diferentes. Mas além desses 13,33, vai ter essa dos dividendos. Então, se você, dependendo do seu enquadramento, entre 600 mil até 1 milhão e 200, 1 milhão e 200 mil por ano, né, que vai ser no final do ano na declaração do imposto de renda, você pode chegar até 22, 24, 26% de imposto, cara. Você vai pagar mais que a pessoa física sendo PJ. É bizarro. Os contadores estão malucos, porque essa lei que passou fere Código Civil, eles estão malucos, porque essa lei, ela pelo menos quebra outras 3 leis. Vai cair num direito tributário. De todo modo, para resumir o papo, né, primeiro, saiba que isso vai acontecer é, é, em poucos dias, e, de um modo geral, a sua empresa vai ter que virar, de fato, uma empresa. Você vai ter que ter despesas na empresa, você vai ter que pôr prejuízo nela, porque se você não fazer essa empresa ter gastos, virar tudo dividendo, você vai se ferrar, vai ultrapassar, né? Sim. Vai ter que ter mais sócios. Cara, vai vir é um rojão gigante. Ninguém tá falando isso daí. Eu não sei como, porque parece que nesse país as grandes coisas que mudam tudo, ninguém fala. Fica falando de picuinha ali, não sei o quê. Mas, cara, vai vir um rojão gigante. Ah, mas é super ricos. Não é super ricos, não, cara. É fácil você conseguir ter esse orçamento, passar de 50 mil de dividendos, porque é tudo. Se você não tem pessoa física, todo o seu dinheiro que ganha em PJ, cara, muito provavelmente você vai passar, sendo um cirurgião, assim, na capital de São Paulo. Sim, Claro sim. que a renda varia muito de um médico para outro, de perfil e tal, mas se você tiver sócios, essa renda pode vir fácil, assim, sabe? É. Tem um, tem um cientista político que eu sigo ele no Instagram, ele chama Jean Turco. Conhece? Ele é muito bom, Jean Turco. E ele tem umas frases que são maravilhosas. Uma delas ele fala assim: primeira coisa, você não paga imposto para ter nada de volta do Estado. Você paga imposto para não ser preso. Ponto. Né? É, Não ache que pagar imposto é uma relação comercial, que você está pagando alguma coisa e para quem você está pagando tem o dever de te dar algo de volta. Ele fala assim: não se iluda. Né? Você paga imposto para não ser preso. E a segunda coisa que ele fala é assim: não ache que o Estado é sua mãe, que ele vai cuidar de você. Não. Ele vai tentar controlar ao máximo você. É o exato. poder de quem controla. Né? Então, são duas ilusões que a gente tem. Né? O primeiro, que o Estado cuida de mim, e o segundo é que eu pago imposto para ter saúde, educação. Ele fala assim: negativo, ingenuidade sua. Vai ser bem difícil essa parte da tributação. E o próprio problema que algumas pessoas esquecem que os aluguéis vão incluir isso. Então, você tem um aluguel da sua casa, você aluga seu consultório, não sei o que, para alguém ganhar uma renda extra, vai pegar também. Então, pega tudo. Ah, ganham dividendos de ações, vai também para conta. Então, é todos os dividendos, cara. Putz, vai ser duro. Mas, enfim, né? Tem que se organizar e passar a ter um pouco de prejuízo na empresa. Acho que esse é o meu conselho. E falar com um bom contador. Não dá para deixar o barco correr, não. Senão o leão vai dar uma mordida gigantesca em você.
Boa, boa. Então, conselhos dados. E a segunda coisa que é boa, essa é boa, essa aqui é boa, é que saiu hoje a retrospectiva do Spotify 2025 e eu queria demais agradecer você, maníaco, inveterado, que tem... Flug, nós somos o podcast mais ouvido por mais de 4.000 pessoas. Ficamos na parada do Brasil em 11º lugar. Por 32 semanas o Mania esteve em 11º lugar do Brasil. Números super interessantes, né? Mais de 220 mil reproduções por mês, público total de quase 14 mil, são 58 mil horas de streaming ouvindo o Flug, o Carlos falando essas evidências. Primeiro lugar do Brasil, segundo lugar em Portugal, terceiro lugar em Equador, quarto em Argentina, quinto Estados Unidos. Eu queria mandar um abraço. Se você está em Portugal ouvindo a gente, você que está no Equador, manda um comentário, por favor, no Instagram. Eu não acreditei a hora que eu vi que esses países estão aí no ranking. Eu queria só agradecer essa internacionalização do Mania, você que está ouvindo a gente, que sempre marca, curte. A gente quer entregar a todos um conteúdo de qualidade, baseado em evidências, para que você possa, aí no seu dia a dia, ter uma boa prática e não ficar dependente de congressos ou dos artigos que ficam escondidos. Espero que o Mania tenha contribuído aí na sua vida, como contribuiu na nossa, que aprendo demais aqui. Eu não sabia o que era essa parada aí, né? 11º lugar na parada. Que parada? Parada de quê, né? Aí você Parada me assim, ó, o explicou, né? pessoal tá ouvindo Jorge Mateus, tá ouvindo Marília Mendonça e tá ouvindo você, Flug, lá no meio. Isso é a parada do global, né? Deve existir uma métrica, né, que eles consideram que são as paradas, né? Deve ter um ranking ali dos tops dentro das áreas. Mas assim, você tá no esquadrão de frente aí dos cantores sertanejos e dos outros podcasts. Boa. Eu Você só gosto do pode... César Menotti, cara. Ele tinha cada tirada. Uma vez ele falou assim, né? Ah, é um absurdo a minha academia. Pô, eu já pago ela, agora os caras eles querem que eu vá lá treinar ainda, né? Maravilhoso. Muito bom. Então é isso que a gente tem para comentar no nosso pré-episódio. Tá, o episódio tá muito interessante, é sobre complicações da drenagem de tórax, era um episódio que o Carlos e o Adriano tinham prometido já, né? E eu não me envolvi nessa promessa, mas tô aqui, né? Pagando a promessa dos meus amigos. Mas vai ser muito interessante. Só que antes disso, temos áudio dos nossos queridos patrocinadores. Flugão, chama a vinheta. De volta. Se você é um maníaco inveterado, se você está nos 4.000 ali, que tem o Mania de Cirurgia em primeiro lugar, você já ouviu no episódio de número 64 sobre princípios da drenagem de tórax. Você deve ter ouvido no episódio 160 o Adriano e o Carlos, episódio chato, triste, eu não estava, discutindo sobre hemotórax retido. E naquele episódio eles prometeram fazer uma continuação sobre outras complicações, certo, Flug? Que uma parte delas estão Exatamente. discutidas no nosso curso de dreno de tórax, mas a gente separou aqui uma lista. Eu separei uma lista, eu separei tanta complicação pós-drenagem que o Flug falou que não vai discutir todas. Ele se recusou. É enorme. Falou que eu peguei coisas raras, não me importa, eu vou ler. Se você falar assim, Flug, se o Flug falar assim, ó, não quero discutir isso daí, tá bom, não discute. Mas eu vou comentar aqui.
Então, maníaco, prepare-se. Eu acho que eu tô com uma lista aqui de mais de 20 possíveis complicações. Algumas nós vamos esmiuçar, dizer como prevenir, como tratar. Outras serão curiosidades só para você saber que existe. Preparados? Preparado, Fogão? Então pegue seu papel e sua caneta Bora. aí, maníaco, e vamos lá. Primeiro conjunto de complicações. Fogão, mau posicionamento. São os mais comuns, tá? Ou seja, meu intuito era colocar um dreno dentro da pleura, atrás do pulmão lá, para funcionar bem. Só que o que vai acontecer? Existe uma taxa de, em pacientes críticos de UTI, 21%, Flugão, dos drenos ficam mal posicionados. E desses 21%, 9% deles ficam inutilizáveis. E aí eles dividem essas mal posicionamentos, esses dislodgements, em 4 possibilidades. Primeiro, dentro do parênquima pulmonar, você vai introduzir o dreno, você fura o parênquima pulmonar. Segundo, entre um lobo e outro, numa fissura. Terceiro, na parede do tórax. Nem entrou na cavidade pleural, dissecou o subcutâneo e ficou ali na parede. E quarto, no mediastino, ali junto com os grandes vasos, tudo. Esses 4 são mal posicionamentos torácicos. Mas ainda os autores acrescentam uma quinta possibilidade, que aí é o dreno que nem no tórax entrou, né? Ele entrou no abdômen. Então, Flugão, primeiro comentário que eu quero te fazer assim: o que faz alguém colocar um dreno no lugar errado de uma forma genérica? Você acha que é o tipo de paciente, que é a inexperiência, que é a pressa? Por que um negócio que tem um lugar certo para ir, tem a técnica bem definida, não entra nesse lugar? Ah, legal. Puxa, a resposta vai ser complexa. Vou tentar ser o mais conciso possível. A drenagem de tórax nem precisa ser em pacientes críticos. Se não me engane, os britânicos estudam muito isso. Sei lá por que motivo que eles estudam tanto. Mas realmente é entre 20 a 25% de taxa de distócia. Esse é o termo que eles usam. Que nada mais é do que o mau posicionamento barra funcionamento do dreno. De fato, ele pode ter extra-anatômico, né? Extratorácico, melhor dizendo, no abdômen. Eu lembro que eu operei um dreno de tórax no fígado, bem no jogo da Copa do Brasil. Tinha umas Copas 2 ou 3, eu nunca mais me esqueci desse evento, foi bem complicado. Mas o mais comum mesmo é ele quincar. Ele quinca na linkar, eu digo dobrar. Esse Na é outro tesoura. tópico. Não adianta esse não, porque esse eu vou falar sobre o dreno Esse é que o dobra. Esse tem dobra. tem muitos que não penetram na cavidade, geralmente pacientes mais obesos, isso é comum. Há lesões de órgãos, como coração ou fígado, por exemplo, antigamente era muito associado a drenagem de tórax com trocáter, coisa que há muito tempo já não se faz. Outra é pacientes obesos, né, que não é guiado por ultrassom, drenos tubulares e por mau treinamento. Lembre-se que, além das características do paciente, existe, como você falou, a capacidade técnica do cirurgião que está começando, mas existe uma coisa que é talvez até mais comum que todas essas, que é o estado do cirurgião. Quando eu dou aula na graduação, eu falo, é muito fácil você julgar o cara que drenou o lado errado quando você está tranquilo e banho tomado após o café da manhã, quando você está com um cirurgião que está se divorciando, que ficou a noite inteira sem dormir porque o filho ficou chorando, tem um plantão de 36 horas que depois vai para outra cidade, sendo que o outro médico faltou. Cara, esse cara que é o que vai errar no hospital que não tem um POP de segurança para o procedimento. Então isso acontece muito, ainda mais na área de tórax ou pequenos procedimentos, né? Os pequenos procedimentos têm erros muito mais comuns que os grandes procedimentos, geralmente porque eles não têm esses padrões de segurança, né? No avião tem toda uma checagem de segurança, quando você entra no carro não tem, né? E por isso que o carro também tem mais acidente. Para se evitar, o que a literatura fala, né? Mudou muito, porque antes tinha drenagem por trocado, depois drenagem tubular, agora vem os pigteios. Primeiro vai entrar, a gente falou, acho que no podcast passado, né? Os POPs, os procedimentos operacionais padrões, que você segue um checklist de material, checa a lateralidade do paciente, qual que é o lado, o raio-x e tudo mais. E usar, de preferência, guiado por ultrassom, para você saber onde se insere e tudo mais. Boa. Então, acho que de uma forma genérica é isso, né? Ter os pops e tal. E eu vou comentar agora de uma forma mais específica, um por um, que eu acho que vale a pena a gente se atentar. Então, o dreno que vai para o subcutâneo geralmente é o paciente muito obeso. O paciente muito magro, você percebe, né?
porque você teria que fazer uma dissecção das trabéculas do subcutâneo numa região mais perto da derme, que é muito duro. Agora, o paciente que é mais obeso, você disseca aquele subcutâneo mais próximo da face torácica, é mais fácil de soltar. E o problema, esse dreno oscila, né? Ele está meio que sobre um regime pressórico, você se engana. Talvez não saia o conteúdo hemático, como você imaginou, o pneumotórax, mas ele oscila mesmo no subcutâneo. E então é o paciente mais obeso, que o arco costal é mais estreito, o seu Kelly entra fácil, mas na hora de você colocar Kelly mais dreno, fica maior do que o buraco da pleura. Aí vai, dissecou o subcutâneo. E a dica é, depois que o dreno passa pela pleura, ele tem que ir muito liso, né? Ele tem que entrar e sair com uma leveza. Se você está precisando fazer algum grau de força para ele entrar, ou ele está furando o parênquima, ou ele está dissecando o subcutâneo. Então essa é uma grande dica. E o ultrassom resolve isso. O Carlos Menegoso tem um artigo bem legal de drenagem guiada, que tem como você fazer uma janela mostrando o dreno entrando no espaço pleural. Muito mais interessante para pacientes obesos. O dreno ficar no meio da fissura é o mais comum. Porque imagine que quem estiver vendo no YouTube vai ver aqui que a caixa torácica é uma letra C. Se você faz uma abordagem muito lateral, é praticamente impossível você conseguir fazer esse dreno fazer uma curva e ir para trás. É muito difícil. Para você conseguir fazer esse efeito do dreno ficar antero-posterior, você tem que drenar um pouco mais anterior, na linha axilar anterior, um pouquinho mais para frente, para que você consiga encostar o dreno na caixa torácica e ele escorregar. Se você faz drenagens bem lateralizadas, tipo linha axilar média para posterior, não tem como, o dreno não vai para trás, é muito difícil. O mais provável é que ele entre no meio da fissura mesmo, né? Não tem problema, ele estar na fissura, se estiver funcionando, vai bem. O problema é quando ele não funciona, né? Agora, abdômen, aí é problema. Provavelmente você drenou muito baixo e é comum o nosso olho imaginar que o diafragma fica onde a costela termina. A gente tem essa mania, né, na cabeça, né? A gente fala assim, o diafragma tá ali no último arco costal. Não está, pessoal. O diafragma tá lá no mamilo, é alto para caramba. Olha as tomografias para vocês verem como o fígado fica lá em cima. Se for obeso, então mais ainda, distendido. Então, cirurgião torácico adora drenar bem baixo, né? Lá no 10º espaço intercostal. Os Sim. caras só fazem isso da vida, né? Então tudo bem, a gente não. A gente que é do baixo clero tem que drenar lá em cima. Vai com ultrassom, faz uma exploração digital. E o principal, não pode, minha opinião, Flugão, furar a pleura fazendo barulho. Sabe quando você pega o Kelly, encosta na pleura, aí o residente ou alguém mais inexperiente segura na base do Kelly, faz uma força, faz tuc, dá aquela estocada rápida. Isso fura diafragma, fura fígado. Agora, um florinho na pleura dissecando não fura o diafragma, não é tão fácil assim, né? E a gente já teve Perfeito. caso lá de dreno no fígado, dreno no baço, e dreno, eu já ouvi um caso num outro hospital afiliado de dreno no pericárdio, furando o ventrículo. Ou seja, Também. muita força, né? Foi feita muita força. E aí, quando fura, Flugão, o fígado e o baço, o que você recomenda fazer? Tá o dreno lá dentro do fígado e dentro do baço. Os casos que eu conduzi, né, a gente pôs no centro cirúrgico e tirou subvisão. Foi essa É, conduta. A gente não ponderou um tratamento não expectante ou não. A gente foi direto para a cirurgia. Eu entendo que há essa possibilidade, né, dependendo do calibre, da condição do paciente, mas ainda seria uma conduta de exceção que você demandaria uma capacidade de observação muito importante, que acho que foge da maior parte dos escopos dos hospitais. É, concordo com você. Acho que se você tiver uma estrutura muito bem organizada, for um paciente rígido jovem, você pode sacar o dreno e considerar que ele teve um ferimento de arma branca, né? Que, cá entre nós, né? Quantos não são as facadas, os tiros no fígado e no baço, grau 3, 4, que seguram tranquilamente de forma conservadora? Não vai ser o dreno que vai ser um caso que você tem que uma esplenectomia de emergência, né? É para dar certo. Agora, os casos que vão não podem passar. Você não pode comer essa bola. Então, se você não tiver condições de fazer tratamento conservador, observar, hematimétrico, ultrassom de abdômen seriado para ver se o líquido está aumentando, tira sob visão direta. Não está sangrando nada? Resolvido. Começou a sangrar ativo, vai ter que fazer esplenectomia. Fígado é um pouco mais tranquilo, né? Só que tem risco de biloma, dependendo se lesar biliar. Então fique atento que há várias complicações. A sugestão mais segura é tirar sob visão, né? Vai lá, faz uma laparoscopia, puxa o dreno sob visão direta, e aí você vai saber o que vai sair ou não desse dreno. Flugão, alguma coisa a mais nessa parte de Sim, deslocamentos? sim, para finalizar, no curso de drenagem tórax que a gente fez, eu menciono isso, e vai ser difícil explicar. Então, mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo ficar em pé aqui.
a maior parte do erro de drenagem que eu vejo quem está começando é essa Quem não está orientação, vendo no YouTube, o Flug está mostrando o shape dele aqui para nós. essa orientação muito perpendicular à sua incisão, porque é muito intuitivo, que não deve ser. Então, o cirurgião, ele fica olhando pro perpendicular ao paciente. Não, ele tem que ficar no mesmo sentido. Em outras palavras, o seu tronco, do cirurgião, tem que olhar o tronco do paciente. Eu fico de lado para ele, fico de lado. Pois a orientação do dreno é lá para trás e cranial. Você tem que contornar o pulmão na cavidade torácica. Em outras palavras, tem que tangenciar a sua pleura. O movimento é tangencial à pleura. Apesar de você ter uma direção para medial, você tem que contornar tangencialmente lateralmente, fugindo do pulmão para abraçá-lo por trás. Então, assim que você entra no tórax, assim que você entra, você já vai raspando essa pleura. Senão vai quincar mesmo. Boa. E aí, só sabendo, né, a taxa de drenos no subcutâneo é uma das principais, chega a 2%, tá? Quando esses que precisam ser tirados. E quando a gente fala de dreno na fissura, tem um trabalho bem interessante no vídeo chamado Curtin, que ele comparou todos os desfechos do dreno que estava na pleura do que estava na fissura. A maior parte das vezes não faz diferença nenhuma. Então, dreno, de todos esses que a gente falou, né, o dreno na fissura é o mais tranquilo, porque ele funciona tão bem quanto. Os demais, vale a pena você olhar um a um e tomar cuidado. Certo, Flugueira? Sim, e tem o trígono de segurança da drenagem de tórax, lembra, né? Você tem que Sim. identificar bem esses pontos. De modo geral, você não pode drenar no grande dorsal, então tem que ser para frente dele. Você não pode drenar aqui no cavo axilar, porque tem os grandes vasos. Tampouco no peitoral, tampouco abaixo para você pegar o diafragma. Então, esse ponto médio entre essas estruturas acaba sendo esse triângulo de segurança. Ótimo. Próximo tópico é o dreno que entope, obstrução do dreno. E aí a gente tem aqui algumas causas possíveis. A principal é a angulação, né? Ele dobrou e está obstruído antes dos orifícios, né, de drenagem. Vai entupir totalmente. Outras possíveis são coágulo, né, principalmente em pós-operatório de cirurgias mediastinais, e debris, pus, num caso muito grave de um empiema, e chega até a ter parênquima pulmonar naquele que você introduziu ele dentro do parênquima. Então tem essas várias causas. Como que você identifica, Flug, que o dreno está entupido? Antes da imagem, depois com a imagem, como você resolveria isso? Ah, sim, o primeiro sinal vai ser a falta de oscilação. Depende do paciente, se está entubado ou não, que pode ser piora dos padrões ventilatórios, mas o diagnóstico vai ser de imagem, né? Apesar do raio-x dar uma boa ideia do que esteja acontecendo, esses pacientes geralmente críticos de entubados vai acabar indo para a tomografia para você ter exatidão do que está acontecendo, até mesmo, eu entendo que ela não é fácil de fazer, nem sempre é viável a tomografia, mas ela vai te dar uma dimensão que se pegou o pulmão, se não pegou, e você vai conseguir traçar uma estratégia terapêutica muito mais eficiente. Boa. Acho que no final tem que trocar, né? Tem muito o que fazer, né? Sim. Você acha que dá para puxar e reinserir o mesmo? Olha, apesar disso, de um modo geral, ser muito criticado, eu acredito que quando você faz um exame de controle de imagem, logo nas primeiras horas ali do procedimento, assim, imediatamente pós o procedimento, eu não vejo o porquê. Partindo do pressuposto que o paciente não tem nenhuma aderência no tórax, nada que faça sentido você ter um cuidado maior. Não, estou falando um caso corriqueiro, né? Perfeito. E só lembrando, né, que nos pacientes com pneumotórax, o dreno dobrado pode fazer o paciente evoluir para um pneumotórax hipertensivo, né? Ele para de funcionar. Então fique muito atentos em pacientes que você drenou numa situação de emergência e pneumotórax principalmente, o paciente evolui com choque pós-drenagem. Porque a hora que você drenou, você abriu a pleura, então você tratou o pneumotórax, transformando ele temporariamente num aberto ou num simples. Pôs o dreno e fechou. Ele começou a refazer o pneumotórax. Dali 15 minutos, 20 minutos, o paciente choca. E aí você fica se perguntando, você imagina que está bem drenado. Então sempre lembre, diante de um choque novo e inesperado, considere drenos dobrados como uma possibilidade de um pneumotórax hipertensivo, porque não está funcionando, tá bom? Próxima complicação, Flugão. Não, agora não está mais em ordem de prevalência, tá? Essas foram as principais, agora vem um pupurri aí. Perda de dreno. Perdeu o dreno. Foi lá ver, pluf, dreno tá fora.
Cite situações que você acha que isso acontece e como evitar de ir no transporte, no banho ou o paciente dormindo, esse dreno sair do tórax dele. Você já cantou a bola, né? Transporte, banho são as principais causas. Tem aquela coisa de clampear dreno para transporte, aí esquece o dreno clampeado, né? Tem gente que já corta o clamp para não ter esse risco. Ahn, eu acho que primeiro você tem que começar do começo. Veja, por que trava o dreno de tórax? Você reavalia, faz um exame de controle de imagem e vê se realmente você vai ter que drenar ou não, em termos de conduta. Cada caso vai ser o caso. Agora, para prevenir, o que eu gosto de fazer realmente é o curativo, é mais importante que a própria fixação na pele. Tanto eu uso os esparadrapos largos, toda a largura dele, tanto o meso largo, como também um contrameso, eu encaixo no meso, fazendo um mecanismo duplo para proteger isso da saída. Eu acho que um dos melhores meios é esse curativo meso e contrameso bem largos. Boa. Então fixe bem, né? Mas uma linha de sutura na pele não segura dreno. Você vai arrancar a linha com a pele junto, né? O que segura dreno acho que são duas coisas. Uma é o que o Flugão falou. Um bom curativo. Não economize em meso no dreno. Sabe, quando a gente fala meso, a gente está imaginando que o dreno é uma alça de intestino e a gente vai fazer um curativo com esparadrapos que vai criar como se fosse um meso, né? Um invólucro ali conectando a pele. E é, é, eu já vi o pessoal, para evitar, às vezes o conector do dreno pro frasco é muito longo. E o pessoal não quer que fique aquele sifão. E aí corta tão curtinho que fica quase linear. Aí amarra o dreno na maca, no metal da maca, né? Naquela grade lateral, se amarra aquele cordãozinho de plástico azul do coletor, né? O frasco. Aí o que acontece? O paciente de acorda e vai virar para o lado. Ele vai se reposicionar na cama. Ele vira deitando, jogando o dreno para cima. Aí ele puxa, só que aí o frasco tá amarrado na maca. Aí arranca o dreno do tórax dele. Então tem que ter uma certa redundância de tubo para que o paciente possa se mexer um pouco. E no transporte, prioridade, né? Não pode enroscar. Quantas vezes eu não vi o dreno tá amarrado num lugar e a maca, que não é a maca do paciente. A hora que empurra a maca, o dreno fica. Isso vale para sondas também, né? Então tome muito cuidado com isso daí. Tranquilo essa parte, Flugão? Perfeito. Outra complicação é edema pulmonar de reexpansão, RAP, né? Responsive Pulmonary Edema, que é extremamente grave. Quando acontece, chega até 20%. Acaba que é mais comum com o pessoal da clínica médica, quando você tem aqueles grandes derrames pleurais, né? Que colapsam o pulmão por dias, né? São dias de pulmão colapsado, geralmente paraneoplásico, né? Câncer de mama, melanoma, implantes pleurais, até câncer de pulmão, claro. E aí você drena e subitamente esse pulmão reexpande. Existe, né? Esse edema pulmonar de reexpansão. No nosso dia a dia, que não é tão comum, e só tomar cuidado, né? Que isso pode acontecer e tem que ter todo o suporte. Uma das hipóteses é essas, né? Tem que ter todo o suporte aí para um paciente em edema agudo de pulmão, tá? A literatura diz que o risco é principalmente em pacientes jovens, menores de 40 anos de idade, cujo pulmão ficou completamente atelectasiado por pelo menos 3 dias, ou o paciente que só tem 30% da capacidade pulmonar residual, que aí pequenos edemas já desencadeiam. A clínica aparece nas 2 primeiras horas pós-drenagem, e isso tende a ser quando você drena pelo menos 1 litro de forma abrupta. Então aí o tratamento é toda a questão hemodinâmica, suporte, dar ventilação positiva com PIP mais alto, tenta fazer toda essa parte de cuidados intensivos. Quer comentar alguma coisa aí, Flugão, de edema de reexpansão? Eu tenho pouca experiência. Como eu acabo pegando mais trauma, né? É mais o pessoal da clínica, o pessoal da UTI que vê isso, mas é importante ficar atento, tá? Agora um outro, bem comum também, enfisema de subcutâneo, Flugão. Drenou hoje, tá liso, bonitinho, amanhã quando você vai ver, o paciente tá inteiro craquelando, né? Pescoço crepita, axila crepita. Aí faz o raio-x de controle do dreno, você vê todo o peitoral maior, desenhado, fibra por fibra, aquele negócio bonito tal. Você acha que tem algum problema, Flugão? Tem como evitar? É culpa de quem drenou? O que você acha que aconteceu aí? Bom, primeiro tem que verificar se não tem um dos orifícios do dreno nas partes moles, né? É a Perfeito. primeira regra. Algumas vezes tem alguma outra lesão pulmonar que esteja alimentando isso, né?
é desconfortável, dá uma impressão muito grande. Por vezes já vi fazer tracoscopia, né, para verificar se não tem uma lesão da árvore brônquica. Eu acho que até cabe, obviamente descartando uma complicação de distócia de posicionamento de dreno. Boa. Mas acho que de longe a principal causa é isso, né? Tem um orifício para fora. E aí, para prevenir esse orifício para fora, Flugão, você costuma cortar a extremidade distal do dreno para que tenha menos orifícios? Você introduz mais? Como você costuma fazer? Ah, sim. Puxa, é importante comentar isso, já ia me esquecer. Culturalmente, é uma ideia de você introduzir bastante dreno, deixando lá quase na cúpula diafragmática. Não há necessidade nenhuma disso. Pô, Azelio, tem que pôr pouco dreno. Sei lá, uns 4, 5 centímetros, o suficiente para entrar bem. Você tem que medir, obviamente, isso e certificar-se de quantos orifícios tem no seu dreno para você calcular essa medida. Então, em vez de calcular como a gente fazia antes até a clavícula, eu recomendei isso por muitos anos, não há necessidade. Calcula quanto tem de drenos, você pode já fixar no seu dreno o nó, então você faz um nó no dreno, então você já sabe até quando mais ou menos você vai introduzir. Claro, precificando essas partes moles que tem esse paciente, para você pôr o suficiente de dreno lá, o suficiente para ficar dentro e não ter nenhum orifício fora, também o suficiente para não ficar muito também. Boa. E aí uma dica para você no raio-x saber, que às vezes não dá para ver o orifício no raio-x, né? Você está tentando olhar, você não consegue ver. Todo dreno de tórax tem uma linha radiopaca. É uma linha contínua, que vai de uma ponta a outra. Essa linha ela tem só duas descontinuidades. No primeiro orifício e no último orifício. Então, coincidentemente, no dreno, a empresa fura aqueles orifícios laterais no primeiro dele, no que estaria mais próximo da pele, e no último. Se você costuma cortar a ponta do dreno, então você só vai ter uma descontinuidade dessa linha radiopaca, que é a que está mais próxima de você que está drenando, porque a outra você cortou. Então pega um raio-x e olha, você vai ver aquela linha contínua, a hora que a linha tiver a primeira interrupção, é o primeiro orifício. Ele tem que estar lá dentro. Né? Se ele estiver no subcutâneo de longe, essa é uma das causas. A outra causa, que eu vejo muito comumente, é o orifício da pleura, Flug, o pessoal abrir muito o Kelly, cara. Abrir o Kelly, mas assim, lacerando, fazendo com que fique um buraco na musculatura intercostal e na pleural muito maior do que o dreno. Aí vaza, né? Aí não tem como mesmo, né? Mas a maior parte das vezes é benigno, é de resolução espontânea, só gera desconforto pro paciente, né? Gera aquela sensação de, de enfisemento subcutâneo, né? Sim. E lembrando que nesse momento seu ultrassom não funciona mais, tá? A partir do momento que o paciente tiver edema de subcutâneo, já era ultrassonografia. Posso pro próximo tema? Pode. Agora o Flugo vai ficar louco, porque isso aqui acho que ninguém nunca viu. Lesões de nervos, neurais. Flugão, olha o pupurri possível. Síndrome de Horner, que é quando o dreno introduz lá na clavícula, igual você falou, sabe? Sobe e lesa o sistema simpático lá do ápice do pulmão. Geralmente o segundo, né, gânglio desses neurônios aí. E aí tem aquela manifestação clássica da síndrome de Horner, né, que é a miose, pitose, anidrose da face, etc. Fácil de resolver, só tracionar uns 2, 3 centímetros. Veja, não é lesão, secção do nervo, tá? É o dreno cutucando isso e levando uma disfunção desse gânglio, desse nervo. O outro, Flugão, é paralisia diafragmática, porque o dreno está cutucando quem? O frênico. Foi lá para o mediastino, medialmente, ou lá em cima. Né? Lembra que o frênico ele corre no pericárdio, na lateral, né? E aí ele fica encostando nesse nervo, gerando paralisia diafragmática unilateral. Nervo torácico longo, e o paciente vai ter, também chamado nervo de Bell, né? Vai ter a escápula alada, disfunção da musculatura que segura, sustentadora da escápula. E esse aqui costuma até evoluir mais crônico. Há relatos do paciente demorar pelo menos 6 meses para recuperar essa escápula alada. É a mesma lesão que a gente aprende naqueles casos de mastectomia, quando lesa o nervo posterior, lembra? É bem clássico de prova isso daí, né? Ele faz anectomia. E uma mais rara, que é quando o dreno vai lá para a axila, é a neuropraxia do nervo ulnar. Ele passa ali no plexo braquial, né? Aí o paciente fica com formigamento no quinto e no quarto dedo e na lateral, na porção medial, né? Da mão, né? Na posição anatômica, né? Dedinho, anular e essa lateral da mão aqui, nervo ulnar. Flugão,
Muitas pessoas talvez já tenham tido esse caso e não tenham pensado nisso, Certamente. né? Mas você lembra de algum desses daí? Não, de todo modo, acho que a mensagem que fica é: drenagem no trígono de segurança, você vai fugir de toda essa inervação. Segundo, não precisa ficar introduzindo esse monte de dreno no tórax, pelo amor de Deus, precisa parar com essa cultura de drenagens profundas. Boa. E pensar nesse diagnóstico, né? Porque às vezes eles estão aparecendo aí e a gente nem pensa neles, tá? Fica aí essas lesões. Agora é tragédia, Flug. Tragédia, tragédia. Lesões de estruturas vasculares grandes. A principal delas, em termos de gravidade, coração, né? Lesão de átrio, ventrículo, aurícula. Não só do pericárdio, né? Furar mesmo o coração. Lesão de vasos pulmonares, artéria ou veia. Tá? Lesão de ázigos e hemiázigos, vasos ali que estão junto à pleura mediastinal, ali bem na região perto da coluna, do esôfago, da aorta. Lesão de subclávia, artéria ou veia, principalmente artéria, tá? Ou oclusão da subclávia, né? O dreno obstrui. Lesão de vasos intercostal, mamária, tá? Vasos da parede torácica. Todas essas são lesões possíveis, que evoluem com hemotórax ou hemomediastino volumosíssimo, choque, e às vezes você não sabe no trauma se isso veio da lesão ou você causou, né? Se foi na nossa drenagem. Dicas, Flug, de como diagnosticar, como conduzir. Ah, tem uma dica boa para o cirurgião geral: trauma nunca terá no segundo espaço, como se preconizava em algumas vezes. Eu acho que o cirurgião geral, o afegão médio, né, como o pessoal brinca, é no quinto espaço, no termo de segurança. Essas lesões, que há pouco você comentou, a maior parte delas é essa drenagem aqui frontal, né, no segundo espaço, muito mais raro, considerando no quinto espaço, lá na linha hemiaxilar posterior. Na prerrogativa disso, eu já vi com pigtail, pois o pigtail, a inserção dele é uma lança, né? A drenagem de tórax acaba soando até mais segura para quem faz mais. Esse pigtail é uma lança, e aí tem algumas lesões. Felizmente, algumas vezes você consegue tratar com endovascular. Se não me engano, Perfeito. o Dr. Nelson, que foi convidado aqui, pegou uma lesão dessas, né? Foi. E que o dreno tinha parado bem uma lesão na grande vaso, e aí ele fez por vídeo, colocou uma gase lá e acabou estancando. Mas é uma coisa que tem que sempre pensar. É. E aí fica a dica para vocês. Aquelas lesões vasculares que o paciente instabiliza, fecha o dreno e corre para o centro cirúrgico. Não tem o que fazer. Vai ter que abrir e tentar tratar o vaso. Aquelas lesões mais tranquilas, você pode tentar fazer endovascular ou vídeo, né? Como o Flugão falou, uma videotoracoscopia, você tenta resolver pontualmente. Às vezes uma lesão venosa, né? Só segurar, né, Flugão? Ter paciência e segurar uns 5 minutinhos resolve. É melhor nem mexer. Lesões arteriais não tem como muito escapar. Esse caso que eu comentei, que o dreno foi para o ventrículo, foi uma drenagem, virou um hemotórax, falso hemotórax, e Flug, não parava de sair sangue, cara. Sangue, sangue, sangue. Qual foi o diagnóstico que foi feito? Hemotórax maciço. Né? E aí a indicação foi porque não parava de sangrar. O pessoal assim, deve ter algum vaso grande lesando. Foi para angiotomo, não foi nem para centro cirúrgico. Na angiotomo viu que o dreno estava no coração. E aí foi para toracotomia de emergência, tirou subvisão direta, aí virou um ferimento de arma branca. Graças a Deus o paciente não tamponou. E não pode tirar o dreno, porque se você tira, ele tampona. Faz tamponamento cardíaco ou sanguina, né? Quando você fecha o dreno e ele está dentro do ventrículo, você acabou de controlar o sangramento. Talvez babe um pouquinho em volta, mas não vai ficar exsanguinando nem fazendo tamponamento cardíaco. Isso que eu ia mencionar, nessas complicações, puxa, se você conseguir fazer a tomografia, faz toda a diferença, porque ela define a estratégia cirúrgica, por exemplo, se vai ser aberta, se vai ser endovascular, ou se talvez alguma coisa híbrida com toracoscopia. Agora, na indicação sem a toma cegas, puxa, você está vendido, você pode quebrar a cara. Eu entendo Uhum. que às vezes não dá para fazer pela instabilidade, mas fica muito mais perigoso. Sim, perfeito, muito bom. Próxima complicação. E aqui existe também uma complicação vascular tardia, que é a fístula arteriovenosa ou pseudoneurisma. Então você faz uma pequena lesão, passa despercebido, e dali a algum tempo o paciente tem ou um novo sangramento ou um achado de imagem de um pseudoaêneo, uma fístula. Pode ter sido esse dreno que causou isso daí. Não deixem de pensar no dreno como causa. Flugão, outra complicação.
é bem complicação, mas é importante saber. Pneumotórax residual, ou também chamado de pneumotórax pós-retirada de dreno. E aí, existe, não existe? É para eu fazer raio-x de controle, não é? Trata, não trata? Como que você vê essa entidade? É relativamente frequente. Bom, há vários cenários possíveis, vários pacientes possíveis, com várias indicações possíveis. Obviamente, a resposta é piegas, mas cada caso é um caso. No entanto, de modo geral, partindo do pressuposto de um paciente que sofreu um trauma, que não tem nenhuma comorbidade, já estava a ponto de ir para casa, tirou o dreno antes de liberá-lo e viu esse pneumotórax, a maior parte das vezes acaba conduzindo bem. Há algumas prerrogativas de usar oxigênio suplementar, independente da situação dele, porque esse oxigênio ele faz essa troca gasosa com a cavidade torácica e ele acaba colabando mais rápido do que o nitrogênio. Então, é uma das indicações. Uhum. Eu acho, eu não sei o quanto tem de grau de evidência nisso, mas eu manteria ele observado por algumas horas para entender para onde está andando isso. Eu entendo que você possa fazer isso clinicamente, que você possa fazer isso de modo radiológico, há maneiras diferentes de você conduzir. De todo modo, eu não me sentiria confortável de, após o primeiro controle do raio-x retirada dentro, você liberá-la para casa. Eu seguraria um pouco. Entendendo que está evoluindo bem, que não tem nenhuma complicação de um novo controle radiológico, aí eu liberaria ele para o pneumotórax mesmo assim. Perfeito. É o que você falou, se a gente for seguir guideline, né, os pneumotórax simples não precisam e os hemos não precisa de controle, né? Sacou, tá tudo bem. Porque se você fizer imagem, vai ter residual. Sempre fica um pouquinho. Mas não tem repercussão clínica, né? Não tem importância clínica. Agora, por isso que não pode tirar dreno com fístula, não pode tirar dreno que não teve uma reexpansão completa, porque aí a chance de refazer é grande, né? Mas de forma geral, não precisa ficar fazendo raio-x de controle. Eu sei que tem muita gente que ainda fecha dreno, Flugão, para tirar. Clampeia, faz um raio-x de controle e aí que tira. Também não precisa, nenhum guideline recomenda, nem o clamp do dreno pré-tirada, nem o raio-x de controle. Certo? Exatamente. A maior parte que eu vejo de guidelines é você observar ele por 6 horas após a retirada do dreno. É o que eu mais vejo isso, né, de recomendação de especialistas, vai. Perfeito, perfeito. Flugão, duas outras lesões aqui. Aqui o bicho pega. Esôfago e ducto torácico. A perfuração esofágica, né, com mediastinite por saliva, alimento, tudo, ou quilotórax. De uma forma geral, ambos de resolução cirúrgica, né? Existe a possibilidade de ser minimamente invasivo, como embolização do ducto torácico, endoprótese de esôfago, mas a grande tendência é uma lesão por um dreno não é um buraco pequenininho, né? É uma laceração. Acaba que precisa de um reparo cirúrgico. Vai depender da sua experiência, do seu serviço, dá para fazer por vídeo, a grande maioria, mas existe. Aí o paciente, o que aconteceu? Você drenou, ele começa a evoluir com uma saída de uma secreção diferente pelo dreno, ou um derrame pleural atípico, né, com debris, aquele aspecto mais esbranquiçado, que lembra pus, bolhas que lembram saliva, e aí você faz a suspeita diagnóstica de uma lesão com conteúdo alimentar. O mais leitoso, suspeita de ducto torácico, o mais salivar alimentar, suspeita de lesão de esôfago. Como que você diagnosticaria, Flugão? Tem algumas dicas aí pro pessoal para pensar nisso? É difícil, raríssimo. Eu nunca vi uma fístula quilosa, muito menos por dreno, né? Eu entendo Uhum. que tem alguns critérios diagnósticos, você pode dosar o triglicérides mesmo ver o aspecto que sai no efluente. O tratamento é muito anedótico, mas pelo que eu entendo, a maior parte é cirúrgica tentando identificar esse quilotórax, algumas estratégias. Você pode usar. Tem gente que usa comida para ficar mais grosso, ducto, ou algumas substâncias para identificá-lo melhor, mas realmente são experiências pontuais de um cirurgião ou outro. Sei que você Acho que fala não azul de faz. metileno via oral para ver se vazava pelo dreno. Porque se fazer botar crítico, você não vai conseguir fazer, né? Muito bom. É, uma sequência aqui de complicações muito raras, tá? Só para vocês saberem que existem. Então, por exemplo, implante de célula neoplásica ou de tuberculoma no trajeto do dreno. Possível, possível. Arritmias cardíacas, né? Esse dreno fica encostando no coração, o paciente fica abrindo arritmias. Só tracionar o dreno, muito tranquilo. Herniação do parênquima pulmonar da língula pelo orifício do dreno. Mas aí você fez um buraco generoso, né? Então, furos pequenos, também é possível. Infecção do sítio de dreno, drenite, né? A pele infecciona, infecção do sítio cirúrgico, é possível também.
Mas agora eu vou para as últimas 3 principais, Flugão. Hemotórax retido tem um episódio, não vamos discutir aqui. Tem um só para isso, porque é um dos mais comuns, dos mais difíceis. Ficam 2 aqui para a gente discutir para terminar. A fístula. Então o paciente drenou e ele fica com a fístula aérea. Não melhora da fístula aérea. Eu queria que você comentasse um pouquinho e da persistência do ósteo, o orifício que não fecha. Então o paciente fica com aquele saindo secreção, aquele orifício aberto crônico, né? Dá uma comentada nos dois, Flugão, por favor. Sim, fístula aérea, um capítulo grande. Algumas observações. Eu não ponho o segundo dreno, eu acho que não tem valor isso. A evidência cada vez caminha para fugir disso. Você vai cair nas aspirações, né? A mais recomendada atualmente é a autoplasmedela, em que você faz essa aspiração contínua portátil do paciente, que você dosa o fluxo, então você consegue ter uma condição de prognóstico melhor. Ou então, o que a maior parte dos serviços faz, com os 2 selos d'água conectando um na parede, que tem o prejuízo de você deixar acamado o paciente. Há alguns critérios que você vai deixar, o quanto que você vai deixar de aspiração negativa, quanto tempo, até qual o fluxo, mas entende-se que quanto maior for esse fluxo e quanto maior tempo ele ficar, mais a intervenção cirúrgica ganha força, de você entrar lá e fazer a ressecção, propriamente dita. Sim. Agora, em relação a orifícios que não... E colocar 2 drenos, Flugão, o que você acha? Ou drenos em Não, série? não coloco. Não tem o Não, menor né? sentido isso. Ainda precisa me convencer qual que é o melhor paciente para você colocar 2 drenos. Eu ainda nunca encontrei um paciente para colocar 2 drenos, né? Ah, E a maioria dos cirurgiões torácicos não recomendam 2 drenos, cara. não colocam. Mesmo em lobectomias grandes, eles não colocam um dreno só, né? Uhum. Até mesmo os calibrosos, né, que a gente já discutiu várias vezes isso, estão caindo por terra. Ou o dreno funciona, ele não funciona. Não vai ser um a mais que vai funcionar tão pouco calibre, né? Ele tem que ser bem locado, tem que estar pérvio e tem que ser talvez auxiliado por uma aspiração negativa. E se não funcionar nisso, vai para a cirurgia. Então, Boa. estamos indo para o outro polo. Sobre o último ponto que você falou, Que sobre a fístula, que não é a fístula aérea, né? A fístula cutânea, né? Aquele buraco com secreção contínua, fica aquela cicatriz, não fica vazando de tempos em tempos. tem alguma coisa errada aí, precisa entender o que está acontecendo. Será que o paciente está desnutrido? Será que realmente só foi uma falha técnica de uma drenagem muito grande? Muito provavelmente esse paciente é caquético, né? Não tem nenhum partes moles para cicatrizar. Então, eu acho que mais do que tentar intervir nele para fazer algum tipo de fechamento, melhora a base nutricional, do suborolítico, porque é isso que fez não fechar, né? Então, se você não Sim. corrigir isso, você vai cair no mesmo erro. É. E só fazer diagnóstico diferencial, né, Flugão? Então, um empiema não resolvido, que fica Assim, vazando, tuberculose, que não fecha, uma tumor. infecção de corpo estranho, uma gase, um granuloma, ficou um pontinho do prolene lá. Então, façam diagnósticos diferenciais e nutram esse paciente. Só um ponto que talvez quem esteja ouvindo o podcast fique mal impressionado e tende a falar, não, eu vou fazer toracoscopia para drenar todo mundo. Ah, Há quem não é uma má ideia. É, há quem preconize muito isso. Há um movimento grande entre os cirurgiões de colocar esses pacientes para drenar no centro cirúrgico, sobre visualização direta. Eu entendo que você suprimiria quase todos esses riscos, mas pela grande prevalência, é, a imensa maioria não vai precisar disso, né? A Uhum. imensa maioria. Você vai puxando a aula de hoje, né, de custos, você vai economizar custos, internação, quer queira, quer não, é uma cirurgia. Então, a maior parte dos pacientes de baixa complexidade, essencialmente traumáticos, estamos dizendo aqui no podcast, vai funcionar bem uma drenagem de tórax, seja tubular, um calibre menor, ou seja pigtail, né? Vai funcionar. Eu acho que a mensagem que fica de final é você ater-se ao trígono de segurança, a não introduzir tanto dreno, usar drenos menos calibrosos ou guiados por ultrassom, ter um POP, um procedimento operacional padrão, de você fazer esse procedimento para não drenar em sítios errados, né? Drenar o lado certo, ter uma política de fora do cirurgião institucional para evitar
todos esses erros e principalmente ter algum tipo de segmento desse paciente, seja clinicamente ou algum exame radiológico periodicamente, e você, após a drenagem de tórax, manter a observação por um tempo, eventualmente fazendo um procedimento radiológico. Há muita heterogeneidade na literatura, quem faz raio-x, quem faz tomo, isso não importa tanto. O que importa é que você tenha esse padrão de ter quando você põe o dreno, quando você tira, quando conduzir ele sem, para você não comer bola e não ficar julgando caso a caso. Segue o fluxo. Acho que isso é o que dá mais segurança para esses procedimentos. Excelente, Flugão. Então a ideia aqui, bom, veja, cada tema desse aí dá para fazer um episódio, né? Para ir a fundo. Talvez um cirurgião torácico dê uma visão bem diferente de alguns aspectos. Mas a ideia do episódio foi para que você tenha um global de como é possível ter complicação, um procedimento tão simples. Se a gente parasse para perguntar num corredor aí de hospital, cita aí umas complicações renais de tórax. Ah, dreno subcutâneo. Talvez alguém resumiria poucas coisas, mas é um procedimento que tem potencial de muitos problemas. E é onde o Flugão falou: técnica, planejamento, checklist, ultrassom, controle, acompanhamento, para evitar essa série de coisas. Porque assim, são raros, são. Mas quantos drenos um cirurgião geral vai passar na vida dele, Flugão? Um que trabalha em emergência? Cara, mais de 100, cara. Com certeza mais de 100. Se os eventos adversos têm uma taxa aí de 0,5% ou 1%, um desses aí vai pintar na vida nossa aí de cedo ou tarde. Então, muito cuidado e muita atenção. Perfeito. Fechou? Fechado. Muito bom. Se você tiver dúvidas, mande para nós aí nos comentários, elogios, críticas. Bate uma foto, posta, curte o episódio. O Mania tá com quase 14 mil seguidores. E ele pode se tornar o podcast mais ouvido desse país se você usar o seu dedo frenético para pôr coração, seguir, ativar sininho, notificação, mandar para sua família. Faça isso. Compartilhe, divulgue, para que ano que vem na nossa retrospectiva, o Mania esteja não no 11º lugar das paradas do Brasil, mas ali no top, quanto, Flugão? Top 5, será que dá? Top 5 dá. Acho que top 5 não dá, cara. Não tem como a gente ganhar, né? Mas vamos tentar, Pense vamos grande, tentar. think big. Talvez o Flug já hoje já ficou em pé e mostrou metade do tórax dele, né? Já é um avanço. Talvez a gente consiga uns nudes do Flugão aqui, é só você começar a curtir o episódio. Isso, e para ajudar e ficar mais interessante, dê ideias de conteúdo. Sempre. O último episódio que a gente fez foi baseado num ouvinte. E a gente cria em cima. Manda ver Boa. aí. Está preparado para tudo. Boa. E vou deixar para vocês aqui na descrição do episódio o link do artigo, tá? Tem um artigo que é um resumão, é quase um capítulo de livro sobre complicações. Se você quiser se aprofundar, você leia. E também estará na descrição do episódio o link do nosso curso de drenagem de tórax, em que o Flugão e o Carlão dissecam a técnica do início ao fim, um curso bem legal para vocês. Fechou, Flugão? Sim, mas antes a dica de livro, de filme da semana aí. Não, tô no Stranger Things, né? 5ª temporada, Tá bom isso né? aí? Como assim é bom isso aí, Flug? Como assim, Flug? É o Goonies da nossa época, Flug. Agora. Maravilhoso. Claro, tem os seus problemas. Mas eu sou fanático. Tô assistindo Stranger Things e tô assistindo uma série do Globoplay que é a Donos do Jogo, que é o romance. Esse daí é o que eu tô louco pra assistir, cara. Meu irmão Assista, cara. falou. É legal. Tem o documentário do Bial, do Jogo do Bicho. Né, que é com dados mais, sei lá, acho que são reais, né? Tipo, são as pessoas aparecendo de verdade, são matérias de jornal, tudo. Esse aqui não, esse aqui tipo, é uma novela, é um romance, são atores, né? Contando a Eu história do Profeta, né? Que é um dos filhos dos bicheiros lá. É muito legal, Flog. É me muito falaram legal. muito bem, tem que Assim, né? entender. É série Globoplay, né? Atuação malemar, aqueles episódios meio. Mas é divertido, vale a pena, vale a pena. Pra passar o tempo é divertido. Stranger Things eu já gosto mais, né? É mais minha pegada, porque tem o RPG, tudo. Então, minhas duas dicas aí pra quem estiver assistindo é o Stranger Things, que tá na Netflix, e o Donos do Jogo, que tá na. Acho que na Globoplay, se eu não me engano. É na Eu acho que Globoplay. é. É Globoplay. E você? Tem alguma dica aí? Não? Cara, eu ainda tô. Eu leio muito devagar, né? Mas eu tô relendo agora os Hábitos Atômicos. Já li de novo, tô relendo. Cara, é muito legal esse livro, cara. Ele é um Hábitos Atômicos? Hábitos Atômicos, é um best-seller. Ele Ah, junta vários outros livrinhos, pega muito de estoicismo também, né? A ideia do cara é muito interessante. Olha só, ele fala atômico porque
são pequenas coisinhas que você faz na sua vida de rotina que tem grande Uhum. poder. Então, como se fosse um átomo, né? Eu achei a Certo. comparação brilhante. E muito de quem lê o livro de estoicismo e tal, Epíteto fala que você é o que você faz, né? Então, em vez de você, por exemplo, eu quero ser um grande cirurgião, eu quero ser um cirurgião muito rico, quero ser um cirurgião muito famoso, eu quero um cirurgião que opera muito bem, você não deve focar no fim, deve focar no processo. Eu falo, puxa, esse mês eu vou começar a ouvir o podcast Mania de Cirurgia uma vez por semana. Vou pegar um vídeo Atlas lá, do manuscrito e ver uma vez por dia. E aí você vai criando esses pequenos hábitos constantes, mesmo que esteja triste, mesmo que você esteja cansado, mesmo que esteja chateado, vai fazendo, você vai somando. E aí depois de um tempo, você vai se transformando na pessoa que você quer. Então, mais do que focar aonde você quer, você tem que focar no processo. Eu uso muito isso para redução de peso, né? Puxa, eu quero emagrecer tanto. Falo, não, primeiro corrige como que você vai fazer um jejum noturno uma vez por dia, depois uma vez, 3 vezes por semana. Você vai focando nos hábitos. Esses pequenos hábitos constroem uma nova pessoa, né? Muito bom. Ó, momento terapia, momento aconselhamento de vida com o Flugueira. Flugão, você é incrível, cara. Queria fazer uma mentoria com você, te acompanhar por 3 meses para arrumar minha vida. Mas por enquanto, eu tenho você como meu colega. E para vocês ficarem aqui com a gente até agora, um muito obrigado e como diria Flugão, fui Adiós.